Tarde, amados irmãos, Shalom Adonai, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre, aleluia. Eu quero compartilhar convosco uma palavra, aleluia, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 21, aleluia. Você que está aí, na espera da palavra da parte de Deus, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21, Gênesis capítulo 21, aleluia. Vê se você acha em Gênesis capítulo 21. Glória a Deus. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 21, versículo 10. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada tua semente. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhes deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. E foi-se e se assentou em frente, afastando a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Irmãos, nesse momento eu quero meditar convosco. Eu quero falar um pouco sobre crise. E hoje nós ouvimos muitas pessoas dizer que estão em crise. Crise no casamento, crise no ministério, crise na sua vida espiritual, crise na família. Nós podemos observar que hoje, em todas as áreas, alguém está vivendo uma crise. E eu estava meditando aqui hoje e estava no meu coração, o Espírito de Deus dizia ao meu coração: às vezes nós achamos que a crise é sinal de derrota. Mas a crise, ela não é sinal de derrota. Ela é sinal de oportunidades. E às vezes você pode estar perguntando assim: irmão, o que é crise mesmo? Crise é um momento de decisão. Crise é uma mudança súbita que muitas vezes eu e você temos que passar ou temos que tomar. Então, é uma mudança na sua vida, seja em qualquer área. É o momento em que você olha para a direita, para a esquerda e precisa tomar uma decisão e não sabe como resolver, não sabe como fazer, não sabe como decidir. Aleluia. Mas nessa tarde eu quero dizer para você que crise não é sinal de derrota. Eu venho aqui nessa tarde dizer para você que crise, se você olhar na ótica de Deus, você vai ver que é uma oportunidade que Deus está te dando. É um sinal de que uma porta vai se abrir. E quando o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração sobre crise, eu lembrei da vida de Agar.
Agar, ela viveu várias crises na sua vida. E nós, quando começamos a ler, nós sabemos que Agar era serva de Sara, a esposa de Abraão, e Deus havia feito uma promessa para Sara, dizendo que ela ia ter um filho. Para Sara e Abraão, Deus fez uma promessa. E a Bíblia diz que Sara chega para o seu marido e fala assim: não deita com a serva Agar, está tudo resolvido. Aqui nós já podemos observar, né, algumas brechas que nós abrimos na nossa vida quando nós não esperamos o tempo de Deus e quando nós não agimos na vontade de Deus. Mas eu não quero me prender aqui, eu quero me prender às crises na vida de Agar. E a Bíblia diz que Sara fala para Agar deitar com Abraão. E ela se deita. Nós sabemos que ela teve um filho, botou o nome dele de Ismael. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que chegou o tempo de Deus cumprir a promessa na vida de Sara. Sara fica grávida, Sara ganha a promessa. E qual era a promessa? A promessa era de Isaac. E a Bíblia diz que Sara dá à luz a Isaac. Mas os irmãos observam que lá atrás, Sara e Abraão têm um problema para resolver. Tem algo lá atrás que eles fizeram errados, mas que Deus estava permitindo. E agora eles precisam tomar uma decisão, precisa viver esse momento de... E a Bíblia diz que Sara chega para Abraão e fala para ela assim: olha o que ela fala, olha o que Sara fala para Abraão. Disse Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho. Irmãos, eu estava observando como o ser humano ele muda, como ele é camaleão muitas vezes. Muda. Ao mesmo tempo que Sara viu Agar como uma solução para o seu problema, Sara era amiga de Agar. Agora, depois que está tudo bem, depois que Deus cumpre a promessa na vida de Sara e de Abraão, Sara resolve humilhar, rejeitar sua serva Agar. Então, a primeira crise que Agar enfrenta aqui é a crise da rejeição, da humilhação, do desprezo. Abraão chega para... A Bíblia diz que Abraão chega para Agar e despede Agar aqui. A Bíblia fala que tomou um pão e um odre de água. Despediu Agar. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Quem sabe você está vivendo um momento de rejeição. Quem sabe você está vivendo um momento de humilhação, de desprezo. Eu não sei em qual área você está vivendo essa crise, mas deixa eu profetizar algo para você. Aproveita essa oportunidade, que Deus vai mudar a história. Deus vai mudar a história. Mesmo em todo esse conflito, Deus manda eu dizer para você que Ismael também, ele vai fazer de Ismael uma nação poderosa. Ou seja, Deus não desprezou, Deus não abandonou Ismael. Deus tinha propósitos.
Então, quem sabe você está vivendo a crise da rejeição como H. Quem sabe alguém que você ajudou, alguém que você estendeu a mão, e quando você foi procurar agora, a pessoa virou as costas, a pessoa falou para você que não poderia ajudar, e quem sabe você ficou triste, guardou aquilo no seu coração. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, tem propósito de Deus nisso aí. O não de Deus, irmão, tem propósito. Não fica triste, não. Não fica triste se Abraão te despediu com um pão e um odre de água. Não fica triste se aquele amigo, entre parentes, te abandonou ou falou para você que não pode te ajudar mais. Aproveita. No meio dessa crise, você vai viver uma grande oportunidade da parte de Deus. Acredita nisso. Segunda crise que a H enfrenta é a crise da ingratidão. Elas são parecidas, né? Rejeição e ingratidão são parecidas. Quando você lê aqui 21:14, então levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou um outro de água e o deu a Agar, pondo-lhe sobre o ombro, e também lhe deu o menino, e despediu, e ela foi embora. A ingratidão, irmãos, eu acho que é o pior defeito do ser humano. É uma coisa que machuca, que dói realmente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, H. Quem sabe eu estou pregando para um H. Quem sabe eu estou pregando para alguém que foi rejeitado, humilhado, desprezado. Quem sabe você acreditou em Abraão. Quem sabe você deu um voto de confiança para Abraão e para Sara. E agora eles viraram as costas para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa Deus curar a ferida da sua alma. Deixa Deus repreender essa rejeição, essa mágoa que está dentro do teu coração. Deixa Deus tirar. Deixa o Espírito Santo purificar você dessa doença, dessa lepra. Deixa. Sabe por quê? Porque você está crescendo. Você precisa crescer espiritualmente. E para nós crescermos espiritualmente, nós temos que passar por momentos de crise. Nós temos que passar por rejeição, nós temos que passar por ingratidão, nós temos que passar por desprezo, por humilhação, muitas vezes, de muitas pessoas. E com certeza serão de pessoas que estão ao nosso lado, que são próximas e que nós amamos. Mas a palavra de Deus para você nessa tarde é: deixa o Espírito Santo de Deus te limpar. Deixa o Espírito Santo de Deus purificar você. Eu não sei, H, em qual área da sua vida você foi rejeitada, você foi humilhada, você sofreu ingratidão. Mas deixa eu falar, quando você passar do outro lado, quando você atravessar esse momento de crise, você vai ver que foi uma oportunidade de Deus para você crescer, e você vai sair mais forte do outro lado. Você vai sair só com as cicatrizes, mas quando você olhar para as feridas, você vai ver que as feridas foram curadas, foram saradas. É isso que eu quero dizer para você, H. Não perca seu tempo com as atitudes de Sara. Não perca seu tempo, não entristeça, não para no meio do caminho, não desista do seu casamento, da sua família, do seu ministério, por causa de uma rejeição, por causa de uma ingratidão. Não, persevere, vai avante. Lute. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu sei que é difícil, não foi fácil. Sabe outra crise que a H enfrentou? Foi a crise da falta de direção. A Bíblia diz que ela saiu errante pelo deserto. Sem direção, irmão.
sem saber para onde ir, sem saber qual decisão tomar. Eu estou pregando para a gente nessa tarde que está assim, andando errante no deserto. Está vivendo crise no casamento, crise no ministério, crise na vida espiritual, crise. Nós podemos ver aí o nosso país, a nossa nação, atravessando crise. Falta de direcionamento. Por quê? Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa tarde. Mesmo errante no deserto, Deus não abandonou Agar. Mesmo errante no deserto, Deus não abandonou o menino. A Bíblia diz que Agar sai pelo deserto errante. A Bíblia diz que ela afasta, deixa o menino sentado, afasta a distância de um tiro, para ela não ver o menino morrer. Por quê? Porque acabou a água, acabou o pão, e o menino, com certeza, pediu pão e água para a mãe. Irmãos, imagina, seu filho chorando, pedindo pão e água, e você não tem água e pão para dar para o seu filho. Imagina o desespero, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E a Bíblia diz que ela afasta e espera o menino morrer. Ei, Agar, Ismael não vai morrer não, Agar. Ei, Agar, você está pensando que é o fim? Não é o fim. Deus vai chegar nesse deserto. Deus vai chegar nesse deserto. Pode acreditar, pode crer que Deus está chegando nesse deserto. E a Bíblia diz que quando ela afasta e olha para o menino, observando o menino, quem sabe se desfalecer ali no deserto, o sol quente, quem sabe pedindo água, estou com sede, não é? Mas aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que Deus ouve a voz do menino. Deus ouviu a voz. Deus ouviu o menino. E a Bíblia diz que o anjo de Deus bradou e disse: Agar, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Você viu como que é oportunidade? Quando você começa a ler o capítulo 21, quando aqui, no versículo 14, a Bíblia diz que quando Abraão despede Agar e o menino, mas quando você lê o versículo 17, o menino agora é rapaz. Você viu como é que a crise é para você crescer? Você viu como que a crise é uma oportunidade de Deus para a tua vida? Está escrito aí na sua Bíblia. Quando você lê aí no versículo 14, está o menino, ele despede o menino. Mas quando Deus brada para falar com Agar, ele fala: Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Menino e rapaz é a mesma coisa, irmão? Rapaz já tem uma maturidade. Rapaz já sabe discernir. É isso que eu quero que você entenda. Quando você entrou na crise, você entrou menino. Mas você vai sair da crise adulto. Você vai sair da crise mais crente, mais espiritual, mais renovado, mais restaurado. Aí a Bíblia diz aqui, olha o que Deus fala para Agar: ergue-te, levanta o moço. O menino cresceu. E Deus está falando: ergue-te, Agar. Ergue-te. Se a Bíblia está falando ergue-te, é porque ela estava assim, ó, cabisbaixa. Aí o Senhor fala para ela: ergue-te. Pega ali na mão
porque dele farei uma grande nação. Aleluia. Sabe o que significa aqui pegar na mão? Falando de aliança, de comunhão. O que me chama a atenção aqui nessa palavra é que a H teve que voltar. A H volta. Deus faz ela voltar. E ela volta para buscar o menino. Ela volta. Às vezes precisamos voltar. O Senhor falou, ergue-te, H. Levanta. Pega o moço pela mão. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos e viu um poço de água. E foi encher o odre de água e deu de beber ao moço. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus prepara, irmãos. Poço, fonte no deserto. Eu venho aqui nessa tarde dizer para você que Deus está preparando fonte nesse deserto. Deus está preparando um poço para você nesse deserto. Acredita. A Bíblia diz que quando ela pega a mão de Ismael, as escamas dos olhos caíram e ela abriu os olhos. Quando ela abriu os olhos, ela viu um poço de água. Aleluia. Encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Ei, sabe esse deserto aí? Prepara. Começa a ver a fonte. Começa a enxergar a água. Começa a ver o manancial de águas vivas brotando aí nesse deserto. Eu estou profetizando para você em nome de Jesus. Começa a ver o manancial, a fonte. Irmã, mas é deserto. Mas o meu Deus, o teu Deus, está mandando dizer para você, abre os olhos. Abre os olhos. Aleluia. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi crescido. Aleluia. H enfrentou várias crises. Crise da rejeição, crise da ingratidão, crise da falta de direção, crise da escassez. Mas no meio dessa crise, raiou uma nova oportunidade. Foi aberta uma nova porta. Aproveita. Aproveita, tira a lição dessa crise. Tira a lição de tudo que você está vivendo. E você vai ver que no final não era crise. Era só uma oportunidade que Deus estava te dando de crescimento. Era só uma oportunidade que Deus estava te dando para você se aperfeiçoar e você conhecê-lo. Estou me lembrando aqui agora da vida de Jó, patriarca Jó. Crise nas finanças. Quando o servo chega, o mensageiro chega e fala, olha, veio uma saraiva, matou todo o seu gado, Jó. Jó, mataram seus filhos, Jó. Jó, você está doente, você está leproso, Jó. E sabe o que Jó fez? Eu não saí do ventre da minha mãe. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o segredo de viver na crise. É você colocar sua confiança em Deus. É você saber que no meio desse tumulto, como disse Naum, o caminho de Deus é na tormenta. É você saber que no meio dessa crise, Deus vai chegar. E Deus vai chegar com coisas grandes. Porque quando ele abriu os olhos de Agar, ela viu uma fonte.
Fonte no deserto é milagre, né? É só coisa para o nosso Deus. E a Bíblia diz que Jó perde filho, Jó perde os bens, Jó fica leproso, e a mulher de Jó ainda fala para ele: amaldiçoe esse teu Deus e morre. Crise na família, crise no casamento, crise nas finanças. É assim que Jó estava. Os amigos de Jó falando para ele: amaldiçoe, fala para Deus, confessa teu pecado, aonde você pecou, que você errou. Deus está pesando a mão. Deus, Jó chegou e falou assim: eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que por fim ele vai se levantar sobre a terra. O teu Redentor vai se levantar. Creia nisso. Deus vai restituir tudo em dobro. Deus vai te dar tudo aquilo que o diabo te roubou. Deus vai te dar. E acredita, não é crise, é oportunidade. Fala para o teu irmão aí que está assistindo com você. Não é crise, é oportunidade que Deus está te dando de crescer e de ver o milagre. E de confiar no Deus que te fez a promessa. É só você acreditar. Amém? Quero orar com você. Quero pedir a Deus que visite o teu deserto aí agora, Agar. Quero pedir a Deus que abra os teus olhos nesse momento. E que assim como ele fez milagre na vida de Agar e na vida de Jó, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Jó chegou e falou: Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. É por isso que Deus permite a crise. É porque às vezes somos crentes, fazemos parte do rol de membro da igreja, participamos da ceia do Senhor, participamos de algum departamento, mas não conhecemos o Deus que servimos. E é por isso que Deus permite a crise. Entendeu? A crise é só para você dizer como Jó disse: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos, Senhor, te contemplam. Vale a pena passar crise com Deus. Acredita nisso. Entendeu? A crise é uma oportunidade de Deus que está chegando. A crise é uma porta que Deus vai abrir. Você vai sair mais forte. Você vai sair frecheiro, Ismael. Você vai sair maduro. Acredita nisso, em nome de Jesus. E o que passou, passou. Coloca uma pedra. Esqueça. Eu fui rejeitada por Agar, por Sara. Peço, Senhor, cura-me por dentro, Senhor. Cura minha alma, Senhor. Cura, eu quero ser curada, Senhor. A ingratidão de alguém, fala, Senhor, eu quero liberar perdão, eu quero perdoar quem foi ingrato comigo. Quem me despediu com pão e um odre de água. Apaga da minha mente, da minha memória, Senhor. Eu quero lembrar só aquilo que me traz esperança. Fala para Deus. Eu quero lembrar daquilo que me dá esperança, Senhor. E Deus te direcionará. Amém? Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, Senhor. Deus, os irmãos que estão assistindo, que vão assistir. Muitas pessoas, Senhor, têm passado por lutas, por rejeição, por ingratidão, por falta de direção, por escassez na sua vida. Eu não sei em qual área que o meu irmão, que a minha irmã está atravessando essa crise, mas eu quero pedir que o teu Espírito Santo venha fazer, venha dar entendimento, para que ele ou ela venha entender que não é crise, é uma oportunidade que o Senhor está dando de crescimento. Abre, Senhor, abre os olhos do meu irmão e da minha irmã. Fortalece a fé, renova as forças, renova as esperanças, Senhor. Ajuda, Senhor, meu irmão, a minha irmã na caminhada. Meu Deus, eu te agradeço, Pai. Te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Seja abençoado, meu irmão.
Seja abençoado, em nome de Jesus. Contempla aí a fonte de água e beba dessa água. Amém? Deus abençoe.